eu sempre fui muito de ajudar e não gosto muito de falar sobre isso, porque eu gosto de fazer. E quando você faz, você doa com uma mão e você não tem que esperar outra, nada em troca. Então, eu não gosto de contar as coisas. E todo dia eu faço algo para alguém de bom. Todos os dias. E isso é um combustível que me mantém também. Né? Essa gratificação de poder fazer. É muito melhor a gente poder ajudar do que ser ajudado. Com certeza. Então, isso também é algo incrível que nos torna muito melhores, nos torna mais fortes, porque a gente está podendo fazer. E a gratidão do outro é algo assim que também nos estimula o nosso cérebro. A oração, a gratidão e o amor. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui do Oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe as pessoas convidadas para bater um papo, as nossas personalidades, né? A gente costuma dizer assim, para conversar conosco. O podcast que é um oferecimento das lojas Quero Quero, da Cicobi Valcrédito Sul, do Mercado Marini, da Vinícola Maier e também do Embutido Serrano. Vamos à apresentação da nossa convidada da semana. Antes disso, vou mudar um pouquinho o nosso protocolo. Vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Eu sempre peço isso no final dos vídeos. E agora eu vou começar a pedir no início também. Então se inscrevam já no canal do Fala Mais, no YouTube, no Instagram. E vamos à nossa apresentação da nossa convidada de hoje. Hoje temos uma convidada aqui no Fala Mais. A gente está muito feliz de recebê-la aqui. Conversei com ela... Estou conhecendo ela, inclusive, né, nessa oportunidade aqui pessoalmente, né? Conversava com ela já pelas redes sociais, pelo WhatsApp principalmente, né? Ela que é psicóloga, ela trabalha na Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, Polícia Civil de Xanxerê, né? A regional de Xanxerê, que atende vários municípios aqui da região. E vem lá do Rio de Janeiro, está morando em Xanxerê. A gente vai saber a fundo essa história aí da Márcia Regina Tosatti, que está conosco aqui. Muito obrigado, Márcia, pela presença. Seja bem-vinda ao Fala Mais. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, Jefferson. É um prazer estar aqui. Boa tarde a todos os ouvintes desse programa. Estou muito feliz de falar um pouquinho de mim. E quando vocês entraram em contato comigo, aceitei vir aqui falar. Então... Desculpe te interromper, mas assim, você falou que não é muito adepta a dar entrevistas. Não sou nada adepta. Inclusive, eu corro um pouco disso. Então, e vai continuar assim, porque aqui não é entrevista, né? É um bate-papo. Por isso que eu aceitei, por ser essa forma diferenciada de bate-papo, mais despojado. Uma conversa mais leve. Mais leve, eu aceitei por esse motivo. Mas, de toda forma, eu quero muito agradecer. Eu acho que o agradecimento se torna ainda mais especial e importante por você ter aceito o convite e estar aqui. Eu acho que por causa da minha área e pela atuação que eu tenho, eu sou bem reservada, mas também eu gosto de estar falando sobre as coisas do meu trabalho, mas não em público, né? Gosto de estar falando mais nas questões mais pessoais. Então, como você falou, uma carioca, né? Então, meus pais, eles foram morar no Rio de Janeiro. Logo que eles casaram, eles eram de Xanxerê e foram morar no Rio. Nesse tempo, eu nasci. Então, com 8 meses, eles retornaram a Xanxerê. Então, foi a cidade que eu tenho como minha base, né? Xanxerê, que eu amo tanto, cresci, fui estudar fora, retornei ao meu canto, meu chão, né? Onde eu tenho minha família e amo muito as pessoas desse lugar, da nossa região toda, porque eu acabei tendo vínculo com pessoas de todos os municípios pelo meu trabalho. Inclusive, atendi aqui em Ponte Serrada. Durante 8 anos, eu montei uma estrutura do CAC, do Centro de Atendimento ao Condutor, como eu sou psicólogo do Detran também, e eu vinha todas as sextas-feiras aqui em Ponte Serrada prestar o meu atendimento aos munícipes daqui, e tenho muita gratidão pelo período que eu passei aqui em contato com as pessoas, um município muito receptivo, pessoas maravilhosas, então foi uma experiência muito boa que eu tive aqui também. Ô, Márcia, você só nasceu praticamente, então, no Rio de Janeiro? Só, graças a Deus, né? Carioca de nascimento e xanxerense de criação. Verdade, né? Nem tenho sotaque nenhum carioca. Tenho 2 colegas que trabalham comigo, que são cariocas, então a gente fica pegando um no pé do outro, enfim. Eu sou carioca falsa, né? Eles são verdadeiros. Mas então, daí a gente retornou para Xanxerê, onde eu cresci, onde eu
conquistei todas as minhas coisas, enfim, tive meus filhos também. Tenho 2 filhos, um casal, a Isabelle, que tem 15 anos, e o Lorenzo, que tem 12. Então, ali eu constituí minha família e convivo até hoje com muita gratidão. E quanto tempo você já está na psicologia? Quantos anos? São 27 anos. 27 anos de formada. Mas eu vou contar um pouquinho a minha trajetória, então. Isso. Isso, é legal falar um pouquinho, né, da vida pessoal, que as pessoas nos veem, têm contato com a gente nos locais de trabalho, mas não imaginam a história da gente, né? Então, como eu estava falando antes para o Jonathan, eu tenho uma história muito linda de superação, de coragem, de força de vontade, de persistência. Às vezes eu falo com algum paciente que precisa ouvir, eu conto alguma passagem minha para servir como exemplo, que eu acho que a gente é exemplo também, né? Exemplo do bem. Então, com 3 anos de idade, meu pai era motorista de carreta, viajava, e minha mãe é professora. Então, aos 3 anos, aos 5 anos, eu viajei com meu pai. Eu conheci o Brasil de ponta a ponta. Então, eu só chegava em casa, trocava a malinha, né? E estrada. Foi, assim, uma experiência, assim, uma infância maravilhosa. Tenho Teu só pai e tua mãe gratidão. junto? Sim, não. Minha mãe dava aula, era pedagoga, ficava em Xanxerê. Eu que só viajava com meu Você pai. viajava com ele? Sim. Para ele cuidar de você? Sim, com 3 aninhos. E chegava em casa, só trocava a malinha e estrada de novo com meu pai. Por isso que é umas coisas que eu mais amo na vida é viajar. Tenho isso desde a infância, né? Então, eu conheço o Brasil de ponta a ponta. É maravilhoso isso, né? Tem, assim, pessoas que viajam muito para o exterior, mas não conhecem nada do nosso Brasil. E ele é tão lindo, tem tanta coisa maravilhosa para a gente descobrir, desfrutar. São vários países, na verdade, dentro de um só, né? Um país Exatamente. continental, né? Gigantesco. Exatamente. E a diferença de estados, de culturas, isso é muito maravilhoso. É, assim, algo que a gente demais. nunca é rico demais. E aí, com 5 anos, eu fiquei em casa no período que tinha escola. Por quê? Porque eu entrei com 5 anos na primeira. Aquele tempo era diferente. Hoje é com 7. Lá naquele tempo eu já era mais precoce, né? Então, eu entrei com 5, me formei no 2º grau com 15. Aí, nas férias, sempre eu viajava com meu pai. Então, era a mascotinha dele, né? Férias era garantido que eu estava na estrada também. Nesse período que eu estudava, 1ª, 2ª série, eu morava com a minha nona. Nona por quê? Não sei que origem vocês são, mas eu sou... Italiano, então, os pais do pai são chamados de nono e Sim, nona, os avós, né? né? E da mãe são os avós, né? Vó e vô. E eu morei muito tempo com a minha nona, né? Então, ficava com ela porque eu aprendi muito com a minha nona. Ela já é falecida desde o ano de 93, mas eu aprendi a cozinhar com ela. Com 5 anos, 6, eu comecei a fazer crochê. Então, eu queria sempre descobrir, sempre fui assim, desde pequena. Eu queria vivenciar algo novo, sempre queria estar aprendendo coisas. E fui assim, tenho muitos diplomas de cursos, até de corte e costura, de pintura, de tudo que vocês imaginam. Áreas distintas. Várias áreas distintas, porque eu queria era aprender, eu queria era conhecer. Então, tudo que tinha, minha mãe, ainda bem que nunca disse não. Ela me incentivava e eu fui. Aí, com 15 anos, eu entrei na faculdade. Mas não era a faculdade que eu queria. Eu queria era psicologia, né? E meu pai, como era filha única, ele não me deixou estudar fora. E a faculdade mais próxima daqui era Itajaí, a Univale. Então, eu não queria ficar sem estudar também. Nesse tempo, eu entrei trabalhar no cartório dos meus tios, cartório de registro civil, Churraus, que foi minha base de trabalho, foram eles, né? Trabalhei com eles 4 anos. Nossa, tenho muita gratidão por ter tido essa oportunidade e ter aprendido mais essa missão, né? Que é uma missão também. E aí, eu entrei na faculdade de pedagogia, porque eu não queria ficar sem estudar, mas não era o que eu queria, mas, enfim, era o que eu tinha. E eu fiz pedagogia, então, em Palmas. Ia toda semana para Palmas, me formei com 20 anos. E aquele sonho, né, de fazer psicologia. Aí, no final da faculdade, no último ano, eu tinha que dar aula 1 ano para poder me formar. Então, eu fui num bairro humilde lá de Xanxerê, Santa Cruz. Foi uma experiência muito gratificante também. Um bairro bem humilde, mas um bairro onde eu aprendi muito. E aí tive que largar o cartório, enfim, fiquei esse ano dando aula e me formei. E Se aí formou pedagoga. Pedagoga. E agradeço também, porque depois isso veio a me ajudar. A gente às vezes não entende o que você tem, por que tu passa aquilo, mas lá na frente você entende o porquê daquilo, né? Então,
Desculpa, se formou pedagoga muito jovem, né? Jovem. Com 19 anos, pelas 20, contas, 20 anos. É, Iniciou 20. com 15. 15, 20 anos, eram 5 anos. Viu, Márcia, vamos fazer uma pausa na linha do tempo. Sim. Pra eu não perder essa dúvida, essa que me surgiu. Sim, fique à vontade. Você, vontade de ser psicóloga, de onde é que veio essa vontade? Porque enquanto você estava falando ali que viajava com teu pai desde muito pequena, mãe professora, né, a pedagogia até está mais atrelada a isso, né, numa linha de decisão por conta da mãe ser professora, né? E a psicologia veio da onde? Porque poderia muito bem querer ser uma caminhoneira, né? É verdade, né? Eu ia amar também. Vou dizer que eu dirijo também, né? Sim. Adoro dirigir carreta, assim. Tive experiência na estrada também. Depois eu conto como foi. Sim. Então, essa vontade de ser psicóloga surgiu com o relacionamento com os meus amigos. Eu sempre tive muito relacionamento, muitos amigos e conversas, e as pessoas confiavam muito, chegavam até mim e se desabafavam, contavam as suas coisas, e ali eu percebi que eu tinha dom para isso, né? De conversar, de ajudar. E você gostava de ouvir, de ajudar. De ajudar, ouvir, enfim, e eu ajudava as pessoas a se direcionar. E eu percebi esse dom meu. Né? Porque para as profissões a gente tem que ter dom para aquilo também, sabe? Não é você escolher, eu quero ser tal coisa, mas se você não tem o dom e você não ama aquilo que você faz, você não vai para frente, você não é feliz, você acaba se frustrando, né? E não sendo um bom profissional também, né? Então, a minha profissão eu amo muito. E aí, olha só o que eu fiz. Nos 22 anos para 23, escondido do meu pai e da minha mãe, eu fiz o vestibular, me inscrevi e fiz o vestibular para psicologia. Pensei, vou arriscar, né? Vou fazer, vou ver o que dá. E não é que eu passei. E aí, o que eu ia fazer com aquilo tudo? Pensei, nossa, e agora como é que meus pais vão reagir? Quando eu contei para minha mãe, ela ficou muito surpresa, me deu apoio, mas ela disse, e agora o seu pai? Meu Deus, né? Porque meu pai era muito rígido, muito assim. Tive uma educação bem... Mas não, bem regrada. Mas eu não me arrependo em nenhum momento dessa educação que eu tive, sabe? De não sair de casa cedo, sabe? De não curtir a vida que nem muitas amigas curtiam na época. Eu não tinha isso, mas não porque isso me fazia falta. Eu até gostava dessa vida mais reservada. Sempre fui mais assim. E aí... E agora? Aí eu não contei para o meu pai. E a minha mãe sabia. E aí um colega do meu pai, motorista... ele ficou sabendo, não sei de que maneira, e deu os parabéns para o meu pai. Nossa, parabéns, sua filha passou, né? Vai fazer psicologia. Meu pai chegou em casa muito bravo, revoltadíssimo. E ele pediu para mim sair de casa, se era isso que eu queria. O que eu ia fazer? Peguei minhas coisas, arrumei minhas coisas e fui para casa da minha avó. Eu fiquei 1 mês na casa dela, até eu ir embora. E aí um grande amigo meu, que é meu amigo de infância, da adolescência, ele disse, eu vou levar você até lá. Eu vou te levar e vou te ajudar lá. Eu já tinha local para ficar tudo, já estava tudo definido, porque eu sou muito de resolver as coisas, né? Aí ele disse, eu vou te levar. E ele me levou até lá, me colocou. Eu lembro que eu sentei no corredor lá do prédio que eu ia ficar e eu chorava e dizia, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Perdido um pouco, com medo também de enfrentar a vida, né? E ele falou assim, sabe o que tu vai fazer? Você vai enfrentar, porque você vai vencer. E como é importante essas pessoas boas do nosso lado, né? As amizades, elas são, quando são verdadeiras, né? Quando são né? Pessoas bacanas que a gente escolhe, né? Para ter do nosso lado, é fantástico isso. Então, ele foi algo, assim, muito bom na minha vida. Meu amigo, que ele é até hoje. Meu irmão, que eu considero como irmão, né? Adotivo. Mas ele é maravilhoso. Até hoje a gente tem relacionamento, assim, muito afetivo, de carinho, né? A tua ida foi para onde? Fui para Itajaí. Itajaí. Isso, mesma cidade que você tinha passado... Que você tinha passado lá atrás no primeiro vestibular. Não? Não? Porque daí eu fiz quando eu tinha 21 anos. Tinha 22, no final desse 2022 eu fiz
o vestibular para a Univale, que eu queria psicologia, que foi onde eu passei. Aham. Antes eu fiz pedagogia, me formei, fiquei Você quietinha. nem chegou Não. a fazer vestibular. Eu fiz depois, escondida Certo. dos meus pais, porque eu já estava meio independente, trabalhava, né? Eu trabalhava, daí nesse tempo, eu trabalhava numa empresa, no setor administrativo de uma madeireira. Eu fiquei 3 anos lá. E daí, o dia que eu fui pedir para o meu chefe, né? Que eu queria pedir a demissão, que eu ia embora e estudar, ele falou, meu Deus, olha, você está dando um passo em falso, pense bem. Querido, ele preocupado também, né? Porque eu era jovem, enfim, enfrentando assim. E aí, em Itajaí, né? Daí eu morei em Balneário Camboriú, estudava em Itajaí. Foi o local que eu fiquei estabelecida foi Balneário Camboriú. Mas eu ia todo dia para Itajaí. E esse período da faculdade, ela era período noturno? Então, olha que bacana daí Como é que você fazia pra, né? O que vem agora que eu vou contar por que às vezes acontece coisas na vida da gente que a gente diz, nossa, por que eu tô... Lá na frente a gente sabe, Deus provém aquilo, porque é para você passar e você chegar. Então, como eu tinha pedagogia, e o prefeito de Balneário Camboriú, na época, era o Castro. Esse Castro, prefeito, ele era foi assessor de um advogado de Xanxerê, muito conhecido da nossa família. E como ele conhecia a minha família também, quando eu cheguei lá, eu fui até ele. Eu falei, olha, eu tô aqui, minha faculdade é à tarde e à noite, eu preciso arrumar um trabalho de manhã, porque né, minha mãe ia ter que me ajudar com o que ela podia e eu precisava trabalhar. Então, ele disse, claro, mas com certeza. Então, ele me deu que eu trabalhei como pedagoga. Os 5 anos da minha faculdade. De manhã eu dava aula no CAIC e à tarde e à noite eu ficava na faculdade. Então, foi um período bem complicado, porque assim, eu saía da escola e ia direto para a universidade. Então, vocês vejam, muitas vezes eu passava em casa quando dava, comia aquele ovo com pão, assim, ó, correndo, porque tinha que ir correndo, né? Fazia uma alimentação mais saudável sábado e domingo, né? Mas durante a semana era uma correria e tinha que economizar. Então, foi um período, assim, bem valioso para mim, de muito aprendizado e muita valorização também. E superação, como eu disse. Sim. Aí, nos finais de ano, eu trabalhava, porque eu tinha que juntar dinheiro para o ano, né? E queria fazer cursos também. Fiz uma pós-graduação em São Paulo nesse período. E aí eu trabalhava, sabe, vocês, não sei, talvez não lembram, que tinha aqueles quiosques de telefonia em Balneário Camboriú, à beira-mar. Então, eu trabalhava nesses quiosques 6 horas corridas, né? Eu trabalhava de atendente nesses quiosques de telefonia, que as pessoas usavam, não tinha celular naquela época, né? E eu saía desse local, então eu ia trabalhar de vendedora em loja. Tinha uma loja de uma pessoa maravilhosa lá, que eu trabalhei todos esses anos, veraneio. Eu saía da telefonia e ia trabalhar na loja dessa minha amiga. E aí eu juntava, dava um dinheiro muito bom que me ajudava durante o ano. Então, foi muito legal. E no final, na minha faculdade, pra vocês terem ideia, foram 70 amigos meus na minha formatura em Itajaí. Sim, maravilha, tenho o maior orgulho disso. Pessoas assim incríveis. E na minha formatura eu fiz então num clube lá só para esses amigos, né? Porque imagine. E depois a gente foi pro baile. Daí no baile eles pegavam no meu pé e diziam: "E aí, doutora, doutordinho", mas eu achava engraçado aquela palavra tordinho e nem imaginava onde que era esse lugar, né? O Tordinho, depois eu descobri que era o município de Entre Rios, que era distrito antes de Marema e depois se tornou município de Entre Rios. E, coincidentemente, queira vocês acreditar ou não, foi o primeiro município que eu trabalhei como psicóloga. Olha, virei doutordinho mesmo. Uma brincadeira se tornou isso que eu tô até hoje lá. Mas e por que essa associação antes? Você não tinha trabalhado, não tinha relação? Ou tinha... Nada, foi muita coincidência. Depois que eu entendi, eu disse, meu Deus, meus amigos falavam isso, riam, porque achavam... Sim. Você vai ser doutora lá do Tordinho, porque era um município pequeno, né? Eles queriam me tirar sarro. Tipo pejorativo, Isso. E eu fui mesmo, né? Sou até hoje, inclusive, com muito amor. É um município pequeno, um município bem, assim, com dificuldades, mas é um município que eu amo muito, aprendi muito com esses pacientes que eu tenho lá. Eu tenho pacientes que, desde que eu iniciei meu trabalho lá, que eles ficam um período sem atendimento, porque estão bem, de repente acontece alguma coisa, eles retornam à unidade básica de saúde. Então, é maravilhoso toda essa experiência, né?
Ô, Márcia, só para entender, ali nessa época que você cursou pedagogia, você saiu do ensino médio e já entrou na faculdade, né? Sim, já passei. Mas nessa época, você tinha já a intenção de fazer psicologia e a Sim. tua família sabia disso? Teus pais sabiam? Desculpa, sabiam sim. E- Só que meu pai não me deixava, ele dizia, não, filha minha não vai estudar fora, filha minha não vai ficar longe de casa, filha... Ah, sabe? era pelo Esse- fato Pelo de ter que fato morar fora. de ter que morar fora, ele tinha medo que, como ele viajava, via muitas coisas na estrada, ele tinha medo que alguma coisa acontecesse comigo lá também. Então era medo, né? Ele achava que eu podia Era- me perder, que era eu por podia proteção, desviar na meu verdade. caminho. Isso era por proteção. Mas eu consegui, depois, graças a Deus, ele entendeu isso e depois passou, né? Tudo depois de alguns meses que eu estava lá cursando. Pois ele... como é que ficou a relação depois? Perfeita, Vocês- depois, assim, né? Nesse período de curso. Ele entendeu e depois ele viu que era importante para mim, ele viu que não era o que ele pensava e que eu estava feliz, enfim, e daí ele aprovou. Deu tudo certo. Hoje você trabalha no setor público, né? Sim, E trabalha também em atendimentos privados. sim. Quando você foi para a área de psicologia, justamente no momento da formação, você já tinha noção do que você queria? Você já tinha um planejamento? Eu depois de formado eu vou querer prestar um concurso ou vou querer Sim. abrir meu consultório. Eu tinha algumas coisas, alguns objetivos, todos nós, né? Mas eu não imaginava que eu ia chegar até onde eu cheguei, né? Assim, conquistar tudo que eu sonhava. Então, assim, maravilhosamente, né? Porque eu sei que Deus, ele é maravilhoso. Eu falo muito dele porque ele é a minha base. É o que me mantém, é a força superior que eu tenho. E impressionante, as coisas vão acontecendo. E essa missão que eu tenho profissional, eu chamo de missão, que a gente vem aqui na Terra para fazer coisas, né? E essa missão que eu tenho, é Deus que me colocou nela. E eu faço ela da melhor maneira, porque os casos que eu atuo, da forma que eu atuo, vamos falar de delegacia, né? Tu tem que ter dom para isso. Não é qualquer pessoa que está preparada para estar ali recebendo esse público, essas vítimas, principalmente criança. O que me abala? A única coisa que me deixa triste é quando tenho que atender uma vítima de abuso sexual, que é uma criança. Eu sempre fico, nesse dia, eu fico assim, teve um caso recentemente que eu não jantei e não dormi. Acaba trazendo para ti. Acaba. Mas é muito amor envolvido nisso, né? E quando fala em criança, eu acho que todo ser humano, né? É muito mais sensível. Muito mais. Mexe mais com a emoção das pessoas, né? Porque são pessoas que precisam de ajuda, precisam de proteção, e a gente vê tantos casos acontecendo, falta de tudo isso, né? O direito dessa criança que é invadido, enfim, de uma maneira tão trágica que causa sequelas para o resto da vida. Tem tratamento, supera, a pessoa sobrevive, mas nunca Não mais. apaga, né? Não. A cicatriz, ela acho que sempre vai ficar, né? Sempre. E vai refletir de alguma forma na vida adulta dela. Isso é inevitável. Então, a gente se entristece muito, Sim. né? E justamente esse teu trabalho, no dia a dia, né? O que você faz quando acontecem essas situações, esses tipos de atendimento? Qual que é o teu objetivo? Amenizar, tentar tirar um pouco do trauma? O que é? Então, ali dentro da delegacia, como eu trabalho no setor público, né, e a segurança pública do Estado, eu tenho essa função de investigação, participar disso, né? Minha atribuição é ver a veracidade dos fatos, né? Então, vocês vejam a importância disso e a grande responsabilidade que eu tenho, né? De contribuir, dizendo ou contribuindo se houve ou não houve, ou supostamente houve, supostamente não houve. Então, é uma responsabilidade muito grande, porque são vidas que estão... E que a gente tem que ter essa responsabilidade de acertar, né? E graças a Deus, assim, eu agradeço muito. Como eu falei para vocês que eu tenho esse dom, eu consigo, nos depoimentos, descobrir e saber se houve ou não houve. A gente sabe, né? O trabalho da gente, os anos de formação contribuem para que a gente tenha como é que eu vou dizer? Tu tem o feeling, né? Feeling e até a forma como chegar.
na pergunta certa, para poder chegar à conclusão, né? Então, é fantástico. Mas eu, além das crianças, maus tratos, violência sexual, eu atendo também a questão das vítimas, as mulheres também, né? Então, às vezes eu faço quando dá, porque é muita demanda. Eu atendo a mulher quando ela vai lá, vítima também de violência física, psicológica, patrimonial. Elas vão pedir a medida protetiva e, em alguns casos, elas passam por mim. E aí eu converso, muitas vezes já chamei o esposo para conversar. Muitos casos teve reconciliação deles, não precisou nem ir para o Ministério Público, nem fazer a medida protetiva, porque eles acabaram se reconciliando. Porque, às vezes, o que precisa? É você ter aquele olhar e conduzir a conversa de uma forma que você entende tanto um lado quanto o outro, porque as pessoas elas estão tendo muita falta de amor, sabe, Jonathan e Jefferson? O que está faltando nas famílias é falta de amor, de compreensão, de diálogo. Então, as pessoas, cada um puxa a corda para o seu lado. Eu não vou dar o braço a torcer porque eu tô com a razão. Imagine que eu vou pedir desculpa se eu tô certo. Fica aquela guerrinha, sabe, entre o bem e o mal dentro da pessoa e a pessoa fica lutando com o seu cônjuge. E chega num extremo, muitos casos, onde a agressão física, ela vai e a pessoa perde a cabeça num segundo. Talvez não é nem da índole da pessoa. Mas vocês vejam, tu vai atiçando, o outro vai falando, vai incomodando, vai pegando bem naquele ponto fraco. Chega uma hora que a pessoa explode. Então, a gente tem que olhar os dois lados. Não estou defendendo o autor da violência, que a violência nunca levou a nada. Sou totalmente contra. Eu sou a favor da família, da reconstrução da família seguir com seus filhos, né, mantendo a estrutura da família. A minha bandeira é essa. Mas também não posso dizer para vocês que não existe dois lados nessas brigas todas. Existem dois pesos, duas medidas. E muitas vezes o homem chega na delegacia, que eu chamo para conversar, diz: o que adianta eu estar aqui? Porque a minha esposa tem razão. Ele já vem com aquilo de que, mesmo ele colocando o seu lado, que independente dele colocar o seu lado, a esposa vai estar com a razão. E não é bem assim. A gente sabe que às vezes eles precisam de alguém que ouça, eles precisam procurar Deus, procurar uma igreja, procurar estruturar a vida familiar, porque a família está perdendo a força e isso está causando muitos problemas de relacionamento, problema no trabalho. Você veja, a pessoa que ela tem uma família desestruturada, ela vai ser um profissional desestruturado também. Reflete, né? Reflete. Claro que ninguém é condenado, se não gosta mais, se tem dificuldade de relacionamento, não se identificou com a pessoa, cada caso é um caso. Não tem que ser infeliz. Tem que cada um seguir seu caminho, que às vezes é muito melhor cada um seguir seu caminho e ser feliz, do que insistir numa relação que não está sendo legal. Está sendo um peso, está sendo algo que os filhos estão vendo, estão acompanhando, estão sofrendo esse reflexo. Então, as pessoas têm que buscar ser felizes, mas quando existe amor, se existem divergências, tem que lutar para resolver isso e se unir. Márcia, você falou desses casos que são específicos, né, da violência doméstica quando ela é esporádica. Não sei nem se esse é o termo, né, mas ela, digamos, é inédita dentro de um relacionamento entre o casal. E quando ela é recorrente, quando o perfil do agressor é esse, né, de ser um agressor. De repetir. Como é que funciona essa questão da medida protetiva? Porque a gente, né, noticia muitas vezes o feminicídio, né? O descumprimento de medida também? O descumprimento da medida. E a gente vê nos comentários das pessoas nas nossas notícias dizendo: do que adianta a medida protetiva se a pessoa foi lá e cometeu o crime ainda assim, né? Então, para a gente entender um pouquinho mais, né, do ponto de vista de um profissional. Bem pertinente essa tua pergunta. Então, a medida protetiva, ela deveria, em todos os casos, fazer com que o agressor fique até 100 metros longe da vítima. Ele não pode ter contato nenhum. O que é o descumprimento? Quando ele se aproxima da vítima, nesses 100 metros, né, para frente, né? Quando ele passa mensagem do WhatsApp, faz ameaças ou qualquer conversa
de WhatsApp tipo de contato. ou rede social. Até mesmo mandar recado pelos filhos, se ele tenha, ou alguém parente. Ele não pode, de forma nenhuma, se aproximar da vítima. Se aproximar e ter contato. E ter né? contato em qualquer meio. Mesmo à O distância. que acontece? Quando a mulher está nessa situação de risco e que ela busca essa medida protetiva, o pessoal do fórum já entra em contato com o agressor. Olha, você já avisa? Você não pode 100 metros, você não pode entrar em contato, todas as vias possíveis e impossíveis. Esse agressor, ele não vai dar bola, porque ele acha que não vai acontecer nada com ele. A vítima avisa a PM, né? A PM, então, vai e já é solicitado o quê? A prisão preventiva do agressor. Agora, a gente não tem como a própria... Desculpa, essa parte da prisão preventiva é se há o descumprimento, o descumprimento da medida. Porque a grande maioria das agressoras acha que não vai acontecer nada. Uhum. E acontece sim. Vários são presos, vocês veem nas notícias que vários descumprem a medida e há a prisão deles. Quando há feminicídio, que há a medida protetiva, a gente não tem como prever como que esse agressor... E nós não temos pessoas suficientes para proteger, vamos supor, ficar alguém na porta da casa, andar com a vítima. Quando que tu vai imaginar que o agressor vai se aproximar? Quando que tu vai imaginar um ataque desse agressor? Ninguém tem como imaginar momento isso vai acontecer. Você condenar antes do fato acontecer. Não tem. E assim, o que a gente sempre fala, orienta, é qualquer situação de risco, procure ajuda de um familiar que fique próximo para auxiliar, procure os órgãos públicos, né, no caso, a segurança pública, a PM ou a civil. A gente está sempre à disposição, né? E eu trabalho na delegacia regional, nós temos o nosso delegado, o Dr. Vinícius, ele é extremamente profissional. Ele é uma pessoa incrível, maravilhosa. Nossa, é um chefe extraordinário, uma pessoa humanista, está sempre voltado a causas sociais, uma pessoa preocupada, ele nos ajuda, ele está sempre ali nos auxiliando, nos dando apoio, mas ele é uma pessoa extremamente correta. Quando há o descumprimento... ele já determina, né, quando vem a ordem judicial, que seja cumprida essa ordem. Porque ele prevê, ele quer proteger, fazer um trabalho de prevenção com a vítima. Então, é muito... Parabéns para ele, assim, tenho muito orgulho de fazer parte da equipe dele, porque ele é excepcional, incrível, maravilhoso. Márcia, você falou um pouco antes que você, entre as suas atribuições... participa das investigações desses casos, né, de violência. Tanto violência física, sexual, com crianças, com mulheres, enfim. E você falou também que, em algumas situações, você consegue identificar que aquela história ela não é realmente a que a vítima, a suposta vítima está contando. Acontece. Então, como é que você consegue identificar isso? O que acontece, assim? Já aconteceu de ter casos de denúncia que a gente foi tomar o depoimento, porque assim, essa parte investigativa é a minha escuta especializada, né? Eu não sou policial civil, eu sou cedida por um município e atuo na delegacia como psicóloga da DPCAM, né? Certo. Mas eu não sou policial civil. Então, teve já uma situação assim, de uma denúncia, por exemplo, assim, que chegou a pessoa lá e veio fazer um boletim de ocorrência de um sequestro, que ela tinha sido sequestrada, e aí me determinaram que eu ouvisse ela, e eu li o boletim, e no momento que eu comecei a fazer a entrevista com ela, eu vi que tinha algumas situações que não batiam, né? Porque aí tu já sabe o que está no boletim, você vai perguntando, né? E você vai... fazendo checklist. Descobrindo. Porque não está fechando aqui, uma história que não ali. Porque o celular não pegava, de repente pegou por alguma situação, enfim. E daí, chegou no final, minha conclusão foi de que essa pessoa, ela traiu o marido, né? E tinha que contar uma história em casa, porque que não dormiu. E aí ela veio lá, usando a delegacia, para tentar se proteger da questão do marido. E a gente fica triste com isso, porque o nosso trabalho é muito sério, a gente tem muitas coisas graves para trabalhar, e muitas mulheres também vão lá pedindo medida protetiva, que não é tudo isso,
muitos casos, sabe? Nós temos isso também, que às vezes, em muitas situações, infelizmente, a mulher quer tirar o esposo dentro de casa por interesse outros, e aí acaba pedindo a medida. Quando a gente conversa, a gente vê que o marido é uma pessoa bacana, que ele é um cara trabalhador, a gente escuta o outro lado. Então tem muito disso também. Como tem aquelas vítimas que vêm desesperadas, que a gente se comove, que a gente sabe que aquilo tudo é verdadeiro, que a gente fica preocupado e faz tudo o que precisa ser feito, porque esse compromisso com a sociedade a gente tem e tem que fazer do melhor possível. Tem alguns casos que acontece isso, como tem também aquele caso daquela mulher dependente emocional do marido, sofre uma agressão repetida, né? E por dependência emocional, vai lá, pede a medida, 2 dias, vai lá no fórum e retira a medida, porque voltou. Ou muitas vezes voltam e não vão retirar a medida, né? Mesmo sabendo que esse esposo está correndo o risco de ser preso, porque se alguém vê ele próximo e sabe da medida, pode denunciar e ele ser preso, né? Então, elas vão lá, tiram a denúncia no fórum. Passa-se 2 meses, elas retornam lá, pedindo nova medida, porque houve mais uma situação de agressão. Então, acontece isso também. Mas a gente tem um papel fundamental, que é de atender em qualquer situação. E a gente faz isso com muito amor, e a gente nunca vai deixar de fazer a nossa missão, né? E a gente torce que as pessoas se entendam, a gente fica feliz quando há um entendimento do casal, que eles, né, quando há coisa mais leve. Quando é uma situação em que o agressor, ele vai repetir esse comportamento, o certo é a mulher seguir seu caminho, né? Tirar esses filhos dessa situação, porque eles... Imagine uma criança se criando num ambiente assim, o que adulto vai ser, né? Vendo os pais numa situação de agressão física, porque as crianças, na sua grande maioria, elas presenciam tudo isso. Imagine a cabecinha, né? Como é que eles ficam vendo os pais se agredirem, ou o pai batendo na mãe. Como é que vai ser esse adultinho, né? Vai repetir esse comportamento com a esposa. Então, é muito delicado tudo isso. E as pessoas que estão vivendo esse tipo de situação, elas não veem. Elas não param e olham para aquele serzinho que está ali chorando muitas vezes e pensam, nossa, o que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo com nossos filhos que não pediram para vir no mundo? Entra num estado automático Entra ali, num né? estado automático e perde a noção. Então, é como eu falei para vocês, é falta de amor, é falta de compreensão e falta de Deus, né? Você veja como é fantástico falar de Deus, porque muitas a gente ouve muito falar que os nossos neurônios eles não se recompõem, que as pessoas numa certa idade elas não aprendem mais, né? É balela isso. É balela porque os nossos hormônios, eles sendo estimulados, eles se recompõem. Né? E no nosso lobo pré-frontal, que é a decisão, como é que a gente estimula? Através da oração. Incrível isso. Vocês já ouviram falar sobre isso? A oração, ela estimula o nosso lobo pré-frontal, que é onde a gente toma as decisões. Ele é responsável pelas nossas decisões. Então, que maravilha isso. Quando você tem um relacionamento com Deus, você tem muito mais facilidade de tomar decisões mais assertivas na tua vida, seja ela qual for. Então, é fantástico falar sobre isso. Realmente, você falou isso, eu já tinha ouvido falar também, que ativa a parte do cérebro, né? Você fazer esse exercício de estimulação, de orar, né? Você estimula, você acende, né, a parte do cérebro que faz essa... Impressionante isso. Ainda nessa parte das vítimas de violência, uma outra dúvida que eu tenho e que acredito que ela seja uma dúvida comum das outras pessoas. Sim. A vítima, quando ela está sofrendo agressão, ela está, né, isso é recorrente e ela não procura ajuda, outra pessoa pode procurar ajuda por ela? Algum familiar pode ajudar essa vítima, porque às vezes a vítima ela tem vergonha de contar. Ela acha que procurando um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, ela vai estar expondo a sua situação e por vergonha ela fica sofrendo e entrando num quadro depressivo, num círculo vicioso. Ela adoece emocionalmente, mentalmente, fisicamente, porque você vai somatizando essas dores e o teu corpo ele vai responder. É nele que vai responder. Então,
não, um familiar pode pegar, deve, inclusive, né? Orientar, agendar, procurar alguém que possa, que a pessoa escute mais, dizer, olha, você precisa de ajuda, vamos lá, eu estou com você. Então, é fundamental a família. Mas isso na orientação para a vítima, Isso. mas a pessoa ela pode chegar na delegacia e dizer, ó, aquela pessoa está sofrendo violência. Existe uma forma existe as da denúncias denúncia, no né? Disque 100 Certo. e no 181 Que inclusive é anônima. Anônima, não aparece o nome da pessoa, a gente recebe isso diariamente. É. Muitas denúncias de vítimas de abuso, de agressão. Nossa, a gente recebe e a gente vai atrás. O que chega para nós, a gente recebe, a gente tem obrigatoriedade de averiguar se isso ocorre ou não. Porque também ocorre falsas denúncias. Infelizmente, veja só como o nosso trabalho ele é delicado e requer assim, uma atenção e até um respeito da população. Porque muitas pessoas fazem porque não gostam do vizinho. Vou citar um exemplo, tá? E aí vai lá e faz uma denúncia de um assédio, de um estupro de vulnerável, de uma importunação sexual, um exemplo, ou de uma agressão que não há. Aí a gente vai, chama, porque a gente tem que fazer, independente. Se a gente acha que é verdade, a gente não tem que achar nada, a gente tem que ir atrás e apurar, seja o fato que vier para nós. E aí a gente vai ver que não é nada daquilo. Mas a gente fez o nosso trabalho, a gente às vezes deixou de fazer outra coisa que precisava por conta de estar nesse tempo aí, de averiguar essa situação que nós temos que averiguar, e com certeza com maior amor. Mas veja que situações. A gente escuta até no Corpo de Bombeiro, na PM, que eles ligam, inventando, né? As pessoas têm algumas, poucas, mas ainda existem, né? Que têm esse tempo, né? De fazer esse tipo de coisa, enfim. Mas aí cabe a elas a consciência delas, né? Mas a gente faz o nosso trabalho e é fantástico. E além desse trabalho que eu faço no setor de segurança, eu também presto serviço de consultoria, né, em 3 locais, que é a Vemat, que eu já estou há 18 anos, uma empresa de chás, onde o proprietário era o seu Egídio Bota, uma pessoa que eu tenho no meu coração, já partiu, mas ele é uma pessoa assim, que me ensinou muito também, e que eu tenho muita gratidão do que eu aprendi com ele no setor de indústria. Eu atuo na Fiat Bota também, que são os empresários Sandro Bota e Giovana, que são empreendedores fantásticos também, que procuram sempre estar inovando e crescendo no ramo do empreendedorismo e dando empregos para muitas pessoas, né? Então, é uma empresa que tem mais de 150 funcionários, é um grupo Bota, que a gente chama, e que ele emprega mais de 150 funcionários. E é uma empresa muito humanista também. Também a Vemat, que eu atuo até hoje, né? É onde a Daiane Bota é a proprietária e o Mário. Então, eles também são bem voltados nessas questões de humanismo, de ajudar os funcionários. São empresas referências no nosso município. Estou falando delas, que é onde eu atuo, né? Sei que tem outras muitas também que são preocupadas com isso, mas eles sempre estão voltados a olhar o lado do funcionário, né? E ajustar, ajudar, enfim. E também eu atendo na clínica, né? Trabalho muito, assim, mas eu trabalho muito no sentido assim, que eu gosto disso. Nada é porque, meu Deus, que sofrimento. Não. Eu atendo até no sábado à tarde, inclusive. Começa às 7 da manhã no sábado e paro às 16 horas da tarde, 17 muitas vezes. Então, minha rotina de trabalho é de segunda a sábado. E na clínica, as pessoas, elas te procuram. Tem algum padrão ou... Vários. Inclusive, olha que legal isso. Eu admiro em mim mesma. Me orgulho. Muitos casos das vítimas de abuso que passam na delegacia, crianças, eu levo para o meu consultório para atender. Por quê? Para essa criança não precisar relatar o fato para outra profissional, porque ela vai precisar de acompanhamento. Ela vai precisar ser assistida por algum profissional. Então, em muitos casos, eu pego e levo, acolho, abraço e cuido. Eu ia te perguntar isso. O atendimento na delegacia em si, quando acontece da tua parte ali, a parte da psicologia, ele é
digamos assim, único, estritamente voltado Investigativo. para investigação, não para Não um atendimento. apoio à Não, vítima, não. no caso. Claro que no momento eu sou extremamente carinhosa, faço todo aquele rapport que a gente chama, que é aquela parte de introdução à entrevista, né? Que a criança tem que criar aquele vínculo, eu tenho, né, que fazer aquela parte mais humanista que a gente chama. Então, eu faço isso. E sou extremamente amorosa com essa criança, então eles se sentem confortáveis. Eu tenho que fazer com que essa vítima, que está ali na minha frente, já está com medo, insegura, triste pela situação que ela já vivenciou, eu tenho que fazer com que ela tenha segurança, que ela olhe para mim e que ela sinta alguém que está ali para ajudá-la. E é muito bacana isso, né? É fantástico quando tu vê naquele olhinho a pessoa confiando em você, contando as coisas e gratidão que elas têm, porque elas saem aliviadas de terem, né, falado o que elas vivenciaram. Enfim, é fantástico. E como é que fica, Márcia? Porque assim, você percebe que a pessoa ela vai precisar de um suporte psicológico, né? Sim. E você falou que atende muitas vezes as Eu crianças já ali, conduzo, né? vou conduzindo. Mas você não consegue fazer isso, acredito, com todas as vítimas ali, né? Não Com consigo, porque é muitas vítimas, né? Mas assim, nos casos mais graves eu estou fazendo isso. Nos casos mais graves eu estou levando todas essas vítimas. Me sobrecarrega? Sim, me sobrecarrega. Porque daí eu tenho os meus pacientes, eu não sei dizer não, né? Então, às vezes o paciente, eu preciso de atendimento, por favor, consegue essa semana, eu estou precisando. Poxa, a pessoa está ali, numa angústia, como é que eu vou dizer, só posso estar aqui 15 dias, daqui 20 dias. Então, eu vou apertando, vou ajustando, às vezes eu fico atendo meio-dia e meio, às vezes eu nem vou almoçar e encaixo essa pessoa, porque eu sei que ela está precisando naquele momento. Então, claro, tem a parte que a gente fica esgotada, tem a parte que tu tem que cuidar para tu se manter forte, né? Porque as pessoas precisam de você e você tem que estar com o teu emocional bom. Mas tem aquela parte também que depois que você... É a gratificação, é a gratidão das pessoas olhando para você e dizendo muito obrigado por ter me ouvido e você ajudando aquela pessoa a sair mais aliviada, enfim, e direcionando ela. Então, é fantástico isso. E há o direcionamento de vítimas para outros profissionais? Sim, porque daí, como eu digo, a demanda Tu não é grande. consegue Quando abraçar tudo, né? assuntos mais leves, a gente encaminha para as unidades de saúde, onde as unidades, os profissionais, os médicos, eles fazem a solicitação de acompanhamento psicológico nesses casos com urgência. E aí já é direcionado para outros profissionais. E além disso, eu esqueci... Mas aí essa solicitação de acompanhamento psicológico vem do próprio posto de saúde. É isso, a gente manda uma cartinha, Sim. ou o CRAS, a gente encaminha também para o CRAS, né? Para o CRES. E aí eles também fazem esse trabalho, porque existe todo um protocolo, né? Existe uma rede de apoio a essa vítima. Conselho tutelar, o CRES, né, o CRAS, enfim, nós, o Ministério Público. Então, olha quantas pessoas envolvidas para proteger essa vítima. E é impressionante como os trabalhos eles fluem. E as pessoas, assim, estão certas nos seus setores, porque todas fazem com amor. A gente vê a preocupação quando acontece um caso da própria assistência do nosso município, eu vou falar que é onde eu acompanho. As assistentes sociais estão lá, prestativas, nos ajudando, preocupadas, querendo resolver, direcionando, às vezes, a esposa para um hotel, para uma casa de apoio. Então, tem tudo isso muito bem organizado. Então, é muito bacana isso, né? E além desse trabalho todo também, eu estou no Detran desde 2001. Então, eu presto serviço para psicotécnico, né? Sim. Talvez É o vocês famoso tenham passado por psicotécnico, mim. Então, que é outra paixão que eu tenho. Maravilhosa, né? Durante 20 anos eu prestei também... fui credenciada pela Polícia Federal, também fazendo as armas de fogo, os laudos, né, para arma. Também é outra paixão, enfim. Sim. Então, eu tenho vários segmentos. Tu vê que é bem... Tudo é assim, não fico fazendo a mesma coisa o tempo inteiro. E isso é uma coisa que me mantém muito bem. Que eu não estou repetindo. Eu faço na semana, eu passo em várias Sim, você vários não está sempre no mesmo... Não. E isso ali, que né? faz com que eu renove. Porque não é aquele batidão sempre da mesma coisa. Isso é fantástico também. Você falou do psicotécnico do Detran, todo mundo passa, né? Quem faz a Tirar a Sim. carteira de habilitação. motorista, pelo menos, né?
Qual que é o objetivo do psicotécnico, assim, de uma forma geral? Na verdade, É ver se a pessoa tem as tem faculdades aptidão ou não, mentais mas ali? vai muitos Dia. lá que não tem, né? Acontece. Pessoas que sofrem de epilepsia, que têm um comprometimento neurológico, elas não passam, e aí a gente... Vou falar por mim, vou falar, Márcia, eu não passo. Já aconteceu várias situações, várias, de ir lá o candidato e eu não ter passado esse candidato, o pai do candidato foi conversar comigo, a mãe de um candidato foi conversar comigo e que o filho sofria ataques epiléticos. Como é que eu vou liberar a carteira de motorista para um cidadão desse que daqui a pouco pode atropelar meu filho, pode bater no meu carro ou bater numa senhora ou bater em qualquer pessoa, que fui eu que liberei a carteira. Então, graças a Deus, eu durmo com a cabeça tranquila nesse sentido, porque eu faço esse diagnóstico, eu não dou, não libero. Se outra colega libera, o problema é da minha colega, não é meu. Mas a minha assinatura lá, o meu carimbo não tem. Uhum. Existe paralelo entre o psicotécnico da autoescola, né, do Detran, e do licenciamento das armas? Existe. Das armas é muito mais... são uma bateria de testes bem assim, bem difícil. Uhum. E não é qualquer pessoa que passa, não. Então, é bem, assim, restrito. Claro, muitas pessoas têm a arma, mas, assim, se tu parar para analisar, quem é que busca uma arma de fogo? Regularizar. Vamos falar aqui. Quem que busca? Pessoas de Alguém que não quer ir à margem da lei, né? Não. Que não quer ir à margem da lei, Isso, né? sim. Mas, assim, pessoas do bem, Sim. que elas querem regularizar. Uns é para participar de clube de tiro, outros é para própria segurança da sua família, que mora no interior. Quantas pessoas já foram assaltadas? A gente já ouviu tantas histórias, né? Então, são pessoas do bem que querem ter sua arma regularizada, tudo certinho, que não tem nenhum, porque para ter arma não é qualquer um. Se tu tem antecedente criminal, você não vai conseguir tirar a tua arma. Uhum. Então, são pessoas do bem. Porque o bandido, desculpa, o que é fora da lei, ele não vai fazer isso, né? Ele já tem a arma dele. A arma que é arriscado, enfim, o número que ele compra, né, no mercado negro, a gente sabe que tem. Então, esse cidadão, ele não vai fazer prova. Não vai nem vai conseguir, né? Porque tem os antecedentes, enfim, muitos deles já têm passagem. Então, é aquela pessoa do bem que vai, quer. E agora, com essa questão da mudança do nosso governo, ficou muito mais restrito, né? E está mais difícil as pessoas conseguirem estar assim, legalizadas, né? Com essa questão da arma. Vamos esperar o que vai acontecer. Mas o teste, no caso em si, esse teste psicológico, ele é uma prova, ele é oral, São ele é... várias provas. É uma bateria de testes, são vários testes que não medem a acontece num personalidade. dia só, então? Não, acontece num dia Num só, dia só. porque às vezes tem teste de atenção, por exemplo, que é 3 minutos. Tem o palográfico, que é um de personalidade, que daí é também, tu aplica em 15 minutos. Tem o de memória. Então, vai lá 7 ou 8 testes nessa bateria. Uhum. E tem a entrevista que tu faz com o candidato, né? Um questionário. Então, claro, você pode demorar aí, mas quando tu pode fazer coletivo essa avaliação também. Não é que tenha que ser individualizada, né? O questionário, sim, individualizado, mas a bateria de testes, muitos testes são coletivos, então tu consegue aplicar para mais pessoas, né? Só depois tu tem que fazer mais restrito a cada um, no que é individual. E a pessoa ela tem que passar em todos? Pode Em reprovar todos. em algum? Pode, a pessoa pode reprovar, e daí ela pode reprovar temporariamente, que a gente chama. Depois ela pode tentar fazer a avaliação de novo. Porque às vezes acontece alguma interferência emocional, a pessoa não dormiu direito à noite, na hora do teste, o resultado vai ser comprometido. Uhum. Então, tem vários fatores, né? A questão também, que nós temos testes também dependendo do grau de instrução da pessoa. Tu aplica uma bateria de testes para uma pessoa que tem faculdade, ou a mesma que tu vai aplicar para uma pessoa um agricultor que não teve né, só teve a base do estudo, sabe ler, escrever, enfim. Então, tem testes que ele mede a atenção, que é para todos. Mas tem alguns que a gente é diferenciado por escolaridade, né? Sim. Então, Márcia, a gente sabe que existem vários tipos de violência, né? A violência mais, não digo comum, mas
que está no pensamento de todo mundo é aquela violência física que causa alguma agressiva lesão, ali, né? Sim. Enfim, hematoma na pessoa, mas também existe a violência verbal, né? Psicológica, Emocional, né? que a gente Emocional, chama. né? É psicológica, isso. Essa é a pesada. Porque às vezes a pessoa acha que aquilo que o cônjuge fala, colocando a pessoa menos. Uhum. Você não é capaz. Olha, você tá feio, você tá gorda. Ou a esposa, você tá gordo. Nossa, que comida horrível. Falando coisas assim para deixar o outro para baixo mesmo, porque é uma forma de agredir o outro. É uma forma de se sentir autossuficiente e você pisando no outro. Muitas pessoas acham que isso é o certo. É quase um bullying... Um bullying familiar. Exatamente. Então, você não vai conseguir tal coisa, você... que nem eu falei, tá gordo, tá gorda. Isso tudo é abalo psicológico. A pessoa vai colocando na cabeça, realmente eu tô gorda, e vai ficando. Porque tudo é a nossa mente. A nossa mente tem um poder incrível. E a questão de você ir pensando acontece. Então, a pessoa vai acreditando que ela está gorda e realmente, por incrível que pareça, a pessoa vai engordando. Sim. E aquilo vai a autoestima dela indo lá para debaixo do pé, né? Tanto é que tem uma... Depois a gente já vai voltar, né, pra tua linha de raciocínio, mas tem justamente o mindset ali de você pensar coisas positivas, de você, né, pro teu dia ir bem. E isso é o caminho inverso que as outras pessoas vão minando pra você ir E se até no local de retraindo, trabalho, isso, não só a questão familiar, Uhum. né? Aquela coisa de que, às vezes, o outro te atinge por ser melhor que você e você não sabe o que fazer com aquilo e você vai tentando botar a pessoa para baixo, falando mal dela, tentando deturpar a sua imagem com uma forma de, eu não posso ser igual a ela, mas também ela não vai continuar brilhando, ela não vai continuar sendo luz. Então, tem isso no trabalho, tem isso em casa, né? Porque daí os ciúmes. Às vezes o marido ele é inseguro com a esposa. Geralmente isso é uma questão mais machista, em que o marido ele tem ciúmes da esposa que trabalha fora, que sai de casa. Então ele tenta usar que forma? Colocando ela para baixo, para que ela se sinta feia, para que ela se sinta inútil e ele se sinta o melhor. Para que, tipo, olha, você não me traia, você não faça nada porque eu sou o bom aqui em casa. Então, existe isso também. Como existe aquele marido maravilhoso, aquele marido que incentiva a esposa, aquele marido que compreende, que auxilia na questão dos filhos. Existe tanto um quanto o outro, né? Essa é a realidade. A gente não pode dizer que ninguém presta. Sim. Né? Teve uma palestra em Xanxerê sobre essa questão de violência contra a mulher e lá uma pessoa no seu comentário falou que coitadas mulheres, que eram todas vítimas, que, né? Nossa, e daí o pessoal todo ficou revoltado, os homens que estavam nesse local falaram, meu Deus, eu me senti o pior dos homens, porque quer dizer então que eu não presto, que eu não sou nada, nós homens somos uns bandidos. Não é isso. Talvez aquela pessoa naquele momento se expressou de forma errada. E generalizar, né? Como existem homens bons, existem os ruins, infelizmente, às vezes as pessoas generalizam e misturam tudo, né? Enfim. E a questão, importante falar aqui também, Jonathan Jefferson, é como identificar uma criança que está sendo vítima de abuso. Porque a vítima, o agressor pode ser a pessoa próxima, pode ser dentro de casa, pode ser um familiar. Geralmente né? Geralmente é, mas também pode ser um vizinho. Já muitos casos eu atendi que era o vizinho. Pode ser alguém na escola, né? Pode ser um colega. Então, que maneira identificar essa situação, né? A criança, ela mostra por sinais. Ela começa a ficar retraída, ela começa a ficar mais isolada, ela come menos, o progresso na escola começa a baixar, ela não consegue mais desempenhar as funções ou escolares, as atividades escolares como normalmente. Então, a criança ela vai dando sinais de que algo está errado. Geralmente, o agressor ele ameaça essa criança. Olha, se você contar para o teu pai, para a tua mãe, eu vou matar você, ou eu vou matar teus pais. Imagina a criança indefesa, insegura, ouvindo o agressor falando isso para ela. Vocês acham que ela vai contar para o pai e para a mãe? Muitos casos que eu tenho pego,
de crianças, de adolescentes que foram vítimas de abuso na infância e que, por incrível que pareça, conseguiram relatar o fato após policiais fazendo aquele trabalho do Proerd nas escolas, elas falarem sobre isso e a criança ter segurança de chegar até esse policial e dizer, olha, geralmente mulher, tá? Tem lá a policial Daiane que faz esse trabalho maravilhosamente bem. Eu tive vários casos em que ela foi interferência e a Maiara também, uma outra policial de Xanxerê, eu estou falando que é onde eu atendo mais, né? Que também, inclusive a Maiara, por uma situação lá, recebeu uma moção da Câmara de Vereadores por uma atitude que ela teve num caso lá, numa participação fantástica. Então, vocês vejam, a criança ouviu no Proerd a questão de que não se cale. Se você, em algum momento da sua vida, alguém tocou em você de forma que você não aceitou, fale. E a criança escuta aquilo, né? Ela sente coragem de falar, né? E muitos eu tenho recebido dessa maneira. Então, que maravilha, porque daí a pessoa se liberta de algo que durante anos ela ficou quieta, de medo. Você veja a cabecinha dessa pessoa que se calou anos com uma dor, né, por não ter coragem de falar. Por medo. Por medo. Numa situação de violência sexual, assim, que você certamente já deve ter pegado várias em Casos Xanxerê, tristes. ali, né? Xanxerê e Não região. só de Xanxerê, mas com Sim. toda a região. Como é que a vítima chega? Geralmente são crianças, assim, de idade muito baixa, né? Sim. 6, 7, 11. E sexo masculino e feminino também, né? Teve Então, casos de crianças masculinos, sexo masculino. Como é que a criança chega? Ela chega? Você chega a conversar com a criança? Conversa só com os pais, os familiares? Na maioria dos casos eu ouço só a criança. Alguns eu ouço a mãe, enfim. Mas na grande maioria eu ouço a criança, sabe? Porque ali eu consigo que ela me conte, me relate, né? Porque muitas vezes ela não consegue relatar para a mãe nem sabe o que aconteceu, né? E ela acaba relatando para mim. Como eu falei que eu atuo em outros lugares, eu atendi o município de Ipuaçu, né? Que também foi minha base profissional. Lá é muitos casos de abuso. Lá, nossa, eu aprendi muito trabalhando com isso e foi onde eu descobri esse grande amor de trabalhar nessa situação, ver que eu tinha esse perfil e que eu não gostava de ouvir a criança porque dói muito, mas a forma como eu conduzia, que eu pegava essa criança, como eu levava a entrevista dela nesse momento, eu percebi o quanto eu tinha esse dom, esse perfil, né? E eu disse, não, isso eu vou fazer, isso eu vou abraçar, porque é uma missão que eu tenho, social e com essas vítimas. E eu sou muito grata a Deus por isso. Mas no momento que elas estão contando para ti, elas chegam a se emocionar? Elas ficam, nossa, muito. Choram. E olha a força que eu tenho que ter para não chorar junto. Ou para quando ela está me relatando que é um caso absurdo, eu ter que ficar forte ouvindo ela. Mas depois eu vou confessar. Eu me debulho. Várias vezes eu já saí dos meus locais de trabalho quando eu tive que falar sobre isso chorando, mas chorando, sabe? Porque não tem como não. Como eu sou muito humanista, a minha área é mais voltada à humanização, o meu trabalho, eu absorvo, querendo ou não, nesses casos. E aquilo, com criança, como eu falei, nossa, mexe muito comigo. E, claro, no outro dia eu acordo melhor, mas no momento que eu ouço, me abala muito, eu fico muito triste, eu fico pensando por que essas pessoas conseguem fazer isso, o que essa pessoa tem na cabeça de fazer um troço, essa pessoa, né, um psicopata, um doente mental, o que eu chamo essa pessoa? Os absurdos que a gente escuta, né? Não tem nem o que falar. Às vezes a gente se revolta também, dá vontade de você, nossa, se a pessoa aparece na tua frente, eu não sei, né? Porque a gente é ser humano também, e a gente tem emoções, tem sangue que corre na veia, a gente chora, a gente ri, a gente grita, é normal, né? Mas então, essa tristeza, ela vem em ti, né? Sim, não tem muitas como situações. não. E como é que você faz, sei lá, para superar internamente, no teu caso, né? Você é a profissional que está absorvendo isso daí. Sei lá, existe um detox não, o detox é eu, né, e Deus.
O que acontece? Eu tenho 2 filhos, como eu falei. E aí eu chego em casa, você veja, né? Eu não posso contar para eles isso. Sim. E eu tô ali, extremamente com o rosto inchado, ou tô com lágrimas nos olhos, enfim. E eles olham, mãe, o que aconteceu? Amores, não é nada com vocês. A mãe está cansada. Só isso. Amanhã a mãe vai acordar melhor. Assim que eu falo para eles. Eles entendem, incrivelmente que eles entendem, eles ficam assim, reservados, e eles me deixam. Que nem eu falei, no outro dia, eu levanto porque eu tenho mais aquela missão. E eu não sei o que vou passar, o que vai acontecer durante o dia, quem que eu vou ter que acolher, quem que eu vou ter que abraçar, quem que eu vou ter que dar suporte, quem que eu vou ter que estar ali, né, chorando, vendo a pessoa chorando e tá dando ali aquela assistência. Eu não sei o que vem, eu tenho que estar forte. Então eu levanto e coloco aquela força, me incorporo com aquela força, né, maravilhosa que eu tenho, sou muito corajosa e muito forte e sigo. Tive minhas fraquezas, tive meus problemas emocionais, superei todos com muita determinação e foco, porque quem que não tem? Sim. A gente tem uma vida lá fora, né? E que às vezes não é tudo aquilo que acontece coisas que você não espera que aconteça, mas a fé, a coragem e a persistência nos ajudam a vencer todos os obstáculos, porque eu sempre falo, o que não tem solução, solucionado está. E a única coisa que hoje não tem solução, falando para vocês aqui, é a morte. O resto tudo a gente se resolve, né? De alguma forma ou outra se resolve, né? Sim, com certeza. Márcia, você trabalha todos os dias na delegacia? Eu atendo na delegacia, então, terças, quartas e quintas, à tarde. Então, esses são os dias. Os outros horários eu estou nos outros lugares. Sim, nessas empresas aí que você falou antes. E consultório, enfim. E como é que é a rotina, não a rotina de trabalho, mas, por exemplo, o que você gosta de fazer quando você chega em casa? Os teus momentos de lazer, Nossa, assim. sabe o que eu adoro fazer? Você falou que trabalha de segunda a sábado, então você tem o domingo, né? Pra eu fazer tenho domingo lazer, e você nem sabe o que eu faço no domingo. Os meus amigos e a minha família, eles enlouquecem comigo. Aí eu cuido da casa, né? No domingo. Organizo. Eu sou um pouco metódica com essas coisas de casa, então eu tenho que fazer minhas coisas de casa. Mas eu tenho meus filhos, como eu falei, e isso eu não abro mão. Então eu tenho até aquele horário da noite que eu atendo, 7, 8, máximo é 8, tá? Não faço nem academia, vou confessar. Eu precisaria muito fazer academia, muito, porque isso ia ser uma forma de eu trabalhar o meu estado emocional. Mas meus filhos precisam de mim. Como eu disse, assim, a Isabelle e Sofia tem 15, o Lorenzo tem 12. Em plena adolescência. Exatamente. Né? E eles precisam, eles exigem, eles querem, eles têm um amor incondicional, nós temos entre nós. E aí eu vou para casa, eu dou atenção para eles, a gente tem aquele momento nosso e nos domingos a gente faz as coisas, a gente viaja bastante também, viu? Nesse tempo todo, assim, eu tiro tempo para viagens, porque é o meu hobby preferido. Meu hobby é minha família, meus amigos, que isso a gente precisa muito, eles são o nosso combustível, né? E como é bom tê-los, né? Fantástico. E minha família, que eu tenho, né? Minha família maravilhosa, minha mãe, meus irmãos, assim, a gente tem uma relação muito afetuosa. Eu tenho meu irmão Márcio, assim, que nós somos em 3, né? Que ele é meu porto seguro, ele é o que me ajuda, me auxilia nas questões das crianças, ele tá sempre ali, né? Meu tudo ele é. O meu irmão, o outro, Marcos, é mais ou menos, mas ele tem as coisas dele. Mas o Márcio, ele é mais meu, assim, de cuidar e me ajudar nas questões das crianças. É mais novo? Né? É mais novo. Um pouco mais novo. E meu hobby, então, é cozinhar também. Vocês acham que eu não cozinho? Cozinho bem, adoro cozinhar. Estilo Masterchef? É, estilo Masterchef, nos momentos que eu posso, mas eu tenho uma mão boa de cozinha e gosto muito. Meus amigos adoram minhas invenções. E eu fiquei curioso lá do início, tô guardando até agora, acho que agora que o momento ficou um pouquinho mais leve, né? Fala, Jefferson. A gente voltou pra parte mais pessoal. Tu disse que teve experiências dirigindo o caminhão. Tá. Conta aquela. Então, essa foi fantástica. Essa é pra nós rir mesmo, porque, meu Deus. Então, eu olhava meu pai dirigindo. E nesse tempo eu fazia crochê na carreta. Veja que eu aprendi com 5 anos fazer crochê. E quando eu viajava com meu pai, eu fazia crochê viajando, porque eu não podia perder tempo, né? Além de ver a paisagem maravilhosa, eu tinha que, nos momentos que ficava nas filas lá, eu tinha que fazer crochê. Então, eu fiz colchas. Impressionante, lindas. Tenho até hoje guardada a recordação.
E aí eu olhava meu pai como ele fazia para ligar a carreta, né? Então, a forma que ele fazia, que ele tava lá puxado o freio de mão dela, né? Quem tem carreta sabe o que eu tô falando, tem o freio de mão. Então, daí, o que eu fazia? Eu via que ele colocava, quando ele ligava, ele colocava no ponto morto, daí ele soltava o freio de mão e botava na primeira e ia soltando, ia acelerando devagarinho. Imagina, eu tinha 12 anos, né? Pensa, 12 anos. E aí chegou um dia, nós estávamos em Paranaguá, na fila lá, para o pai descarregar lá no porto. E meu pai não me deixava ir no meio dos homens, né? Eu falei que ele era meio machista, né? Então eu ficava na carreta e ele ia lá com os amigos dele bater papo. E nesse momento a fila andou. E o pessoal atrás começou a buzinar. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Peguei, falei, é agora que eu vou ligar esse caminhão e vou descer, né? Fui no lado do motorista e fiz exatamente o que o meu pai fez, exatamente. Quando meu pai viu a carreta andando, ele veio correndo, subiu no estribo da carreta assim, meu Deus, vai devagar. Como é que você fez isso? Como é que você fez isso? E eu, né, pai, eu via você fazendo. Tá, mas fica calma, vai devagar, né? Ele todo nervoso, achando que eu ia bater nos outros caminhões. E depois, a partir daí, ele não me deixava dirigir, porque imagine, 12 anos, meu pai era muito responsável, né, de acidente, enfim, né? Mas puxar fila ele me deixava. Então, ali que eu fui criando a prática, né? Uhum. E depois com o meu irmão na estrada, quando eu viajei com ele tinha carreta também, um tempo, e aí também ele me deixou dirigir um bitrem, uma experiência bem bacana também. E é maravilhoso, né? Quem dirige aí, o pessoal que é caminhoneiro aí... Mas você nunca teve uma pontinha de vontade de se tornar? Você Não, tem caminhoneira? habilitação não. para carreta? Eu tenho, É? aham. Tenho. Mas eu dirigi muito pouco, né? Uhum. Muito pouco. Mas é bacana, uma experiência incrível. Gente, não sei se vocês já viajaram de carreta, Sim. caminhão, enfim. Uhum. É uma sensação incrível de liberdade. Claro que é sofrido. É uma profissão danada. Os motoristas sofrem muito. Gente, estrada, é tempo, é estresse, é alimentação que não é saudável. Sabe, eles têm falta de tudo, falta de conversar, falta de ter pessoas para dialogar. Né? É uma profissão bem difícil, assim, mas é também uma profissão incrível, que se não fosse pelo caminhoneiro, como é que a gente ia ter os alimentos? A gente depende deles totalmente, né? Então... merecem aplausos e merecem tudo de bom, que Deus proteja. Eu fico muito triste quando vejo acidentes nas estradas, porque a gente vê, né, vidas ceifadas. Sim. E às vezes porque as pessoas não têm paciência, enfim, e isso me entristece muito, né? Mas é de cada um, a responsabilidade no trânsito é nossa. E eu digo assim, ó, que toda vez que a gente está no trânsito é um momento diferente. Eu conheço a estrada. Por exemplo, eu vou para Entre Rios só da segunda-feira atender. Conheço a estrada de ponta a ponta, sei o buraco onde tem. Mas isso nunca me deixou autossuficiente de não ter aquela responsabilidade, conduzir daquela forma correta, sim, com o limite de velocidade, né, respeitando a sinalização, enfim. Andar desatento. Porque cada momento é um momento. Você vai passar por pessoas diferentes e exato, a atenção ela é fundamental. O que mais mata no trânsito hoje é a falta de atenção, a falta de calma, as ultrapassagens em locais indevidos, as pessoas não querem perder um minuto na vida, acabam perdendo a vida num minuto e tirando a vida de pessoas inocentes também. Então, o trânsito, eu digo assim, ó, que a maior arma que mata é o trânsito. Uhum. Né? E qualquer pessoa... tem acesso, né? Sim. Que passe no psicotécnico, tá ali com acesso a essa arma poderosa que é o seu veículo. Então, que todos tenham bastante responsabilidade. E que não faz sentido nenhum, né? Porque a gente pega o trecho direto aí e muitas vezes vê os apressadinhos e, por exemplo, sai de Ponte Serrada, vai a Chapecó. Eu chego praticamente junto com o apressadinho. É verdade. Né? Eu vejo também que às vezes o pessoal ultrapassa assim, lugar que eu fico, meu Deus, o que esse cidadão tá fazendo? E depois tá ali na minha frente. Exato. Impressionante, então, né? É só então pra a gente colocar tem que vidas cuidar. em risco. E principalmente quando a gente viaja com a família, procurar horários seguros de viagem, sair sem pressa de chegar, ter aquele tempo que tu prevê, né? Esse é um tempo que eu vou ficar em fila, ou vai ter um trânsito mais severo, assim, vou ter que parar, fazer paragens com filhos porque eles querem parar e a gente precisa também respirar, enfim.
Então, não sair com pressa. A maioria das pessoas querem chegar no local rapidamente, é ali que acontecem as coisas, né? Essa pressa, essa ansiedade que mata muito a gente. Essa ansiedade aí a gente tem que controlar e tem várias coisas que a gente pode fazer para controlar a nossa ansiedade. Todos nós temos um pouco delas, uns mais, uns menos, enfim. E todos nós passamos por isso. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês que não estão aqui, como eu estou aqui hoje. É fantástico estar com esses irmãos aqui. Eu descobri no início que o Jonathan e o Jefferson são irmãos. Uma graça eles são, queridos, simpáticos, comprometidos Muito no que obrigado, estão fazendo. obrigado. Adorei esse momento com eles, uma Muito experiência maravilhosa. Muito obrigado. Recíproca também é Parabéns- verdadeira. Parabéns Muito bom por conversar esse contigo. trabalho aí que vocês fazem de comunicação, de dar informação. Isso é muito importante, as pessoas precisam disso. E trazer essas coisas diferentes, esses temas diferentes, ouvir pessoas sim. diferentes, isso faz com que as pessoas ouçam. E, às vezes, isso contribui tanto na vida da pessoa que está ouvindo. Porque, às vezes, ela escuta isso que ela precisa para fazer, para Exato. mudar alguma coisa na vida dela, para ela se tornar melhor, para ela buscar algo novo, porque ela pode. Todos nós podemos. Aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente almeja, todos nós podemos. O que difere um do outro? A coragem, a força, a determinação, né? O objetivo que você tenha. Então, nada é impossível para quem crê e para quem busca. E essas conversas que a gente tem aqui é justamente para o pessoal que está acompanhando pegar os insights, né? Porque de toda conversa, algo você sempre vai aproveitar. Nossa, impressionante. É 100% você vai aproveitar algo, nem que seja 1% daquilo, mas é Vai. 100% de certeza que tu vai Sim. aproveitar algo. E eu acho que pra gente, né, concluir a nossa... porque já falamos, né? nosso primeiro bate-papo contigo aqui no Fala Mais, pegar um pouco ou bastante da tua experiência aí na carreira de psicóloga e trazer a parte boa do que as pessoas buscam, né, quando vão até você como profissional. Elas querem o quê? Elas querem se libertar de algo, elas querem ter a vida mais leve, elas querem estar contentes, felizes. O que você tem para dar de dica pra gente, assim, nesse sentido de você ter uma vida mais leve, o teu dia a dia, enfim, né, para as pessoas? Isso a gente não compra, isso a gente busca. A leveza da alma, a paz de espírito, o crer, o buscar, trabalhar a fé, isso é fundamental, a parte espiritual. Curtir a família, dar valor às pequenas coisas, sabe? Às vezes a gente não dá valor para as coisas simples da vida e que elas são muito. E que elas dizem muito para nós, contribuem muito na nossa, fazem falta se a gente não tiver, e que às vezes a gente não dá bola como a família. O amor, o respeito um no outro, ou ajudar as pessoas, ser humanista. Quando tu vê alguém precisando, tirar teu tempo, tu não tá perdendo tempo, você tá ganhando com aquilo, porque alguém vai ficar feliz com aquilo que você está fazendo. Servir o próximo, ajudar no que for possível, né? Eu sempre fui muito de ajudar e não gosto muito de falar sobre isso, porque eu gosto de fazer, e quando você faz, você doa com uma mão e você não tem que esperar outra, nada em troca. Então eu não gosto de contar as coisas, e todo dia eu faço algo para alguém de bom, todos os dias. E isso é um combustível que me mantém também, né? Essa gratificação de poder fazer. É muito melhor a gente poder ajudar do que ser ajudado. Com certeza. Então, isso também é algo incrível, que nos torna muito melhores, nos torna mais fortes, porque a gente está podendo fazer. E a gratidão do outro é algo assim que também nos estimula o nosso cérebro. A oração, a gratidão e o amor. Então, tudo isso são sentimentos, quando a gente tem, que nos deixam muito, a nossa adrenalina vai a 1000, né? A gente fica com aquela sensação de êxtase, aquele prazer incrível e que não tem preço esse prazer. Então, isso a gente tem que buscar, a gente não pode perder. As pessoas vivem uma vida com ódio, na grande maioria, com raiva, com rancor. Quem que não tem problema? Quem que não tem um inimigo? Quem que não tem alguém que não gosta de você? Todos nós temos, Jesus Cristo teve, né? Quantas pessoas quiseram acabar com ele, né? E terminaram com ele, terminaram não, né? Crucificaram ele, enfim. Mas ele está vivo dentro de nós. Então, quem somos nós para
achar que nós não vamos passar por isso também. Mas a gente tem que passar por isso sem criar ódio, né? E não ser o mesmo, repetir os mesmos comportamentos. Então, as pessoas vivem muito presas a mágoas, rancores, ódios, ressentimentos, esquecem de amar, de viver, de valorizar o que tem, né? E de ser feliz. Sim. Porque não existe uma receita, a gente vive momentos felizes. Né? Não existe uma receita. A gente tem que... Não é, a felicidade não é plena, né? Não é. Mas como é bom os momentos que a gente vive com as coisas básicas. Né? Então, Muito bem. Muito legal. Muito obrigado pelo papo. muita gratidão por estar aqui. Adorei muito. E outra oportunidade vou estar aqui com certeza para a gente certeza. falar sobre outras coisas. E as pessoas que ficaram até o final com a gente aí tiveram uma super dica agora, né? Um aconselhamento aí que vale milhões. Vale. Legal. Psicóloga Márcia Regina Tosatti, muito obrigado pela vinda, pela presença, pelas palavras ditas aqui no Fala Mais, pelos assuntos compartilhados, pela história de vida. Parabéns também para ti. Muito sucesso e até uma próxima. E gratidão e um abraço a todas as pessoas que estão me ouvindo. Que Deus abençoe cada lar, cada família e que contribua, assim, que Deus contribua na vida de cada um, dando o que cada um merece, né? Muita paz, muito amor. Estou aí, se alguém precisar de alguma coisa, estou aí à disposição. Legal. Muito bem. Obrigado. Obrigado, Márcio. Obrigado mesmo. E a gente também agradece vocês que estiveram aqui com a gente, acompanhando esse bate-papo, podendo estar junto, né? Como se tivesse aqui mais uma cadeira aqui, você ouvindo, interagindo com a gente. A gente também agradece as marcas parceiras do Fala Mais, né? Que são as lojas Quero Quero, a Cicobi Valqueira Sul, o Mercado Marini, a Vinícola Maier e o Embutido Serrano. E se ainda não se inscreveu no nosso canal, tá na hora. Então, curtam o nosso vídeo e inscrevam-se no Fala Mais no YouTube. Beleza, pessoal? A gente se vê na próxima semana.